Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, galera? Joia? Chegando aí o pessoal. Vamos começar já. Muito boa noite, gente. O pessoal tá entrando aí. Bora. 2 minutinhos a gente já tá começando aqui. Vou pegar minhas anotações, que hoje o dia vai ser noite, né? A noite vai ser rica. Vamos trazer os probleminhas aqui que a gente encontra no dia a dia. O Claudião tá aí com a gente. Boa. Deixa eu dar uma olhada, o pessoal chegando aqui. Isso aí, Cláudio, manda lá no nosso grupo. Pessoal, ó, fiquem à vontade de mandar as mensagens aqui, deixa eu colocar. Fiquem à vontade de mandar as mensagens, dúvidas. Boa, pessoal chegando aí, vamos lá, galera, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês, mais esse encontro aqui, vamos compartilhar hoje um pouquinho aí da nossa experiência, da nossa vivência, são mais de 700 clientes aí dentro da nossa base, são 22 anos atuando com finanças, 8 anos olhando para a PME, e a gente acumulou durante esse período algum aprendizado sobre probleminhas que acontecem no dia a dia aí dos nossos clientes, das empresas que a gente atua, e vamos compartilhar esses problemas para que vocês não passem por isso no dia a dia, tá bom? O nosso tema de hoje é 5 sinais de que o financeiro pode te levar à falência. Fiquem à vontade em compartilhar aqui no chatzinho, tá bom? A gente está com ele aberto, vamos discutindo, vamos tratando cada um dos pontos, responderei todos dentro do possível. Nosso tema aqui deve levar mais ou menos 1 hora de papo, não mais que isso. Importante, no final a gente vai trazer 2 presentes para vocês, que pode ajudá-los aí no dia a dia, tá bom? Bora lá, começando. Cláudio, você está do meu lado aqui também, fique à vontade, tá bom? Se tiver algum ponto, alguma questão, traz para a gente aqui, que a gente vai tratando. Pessoal chegando, bora começar. Pessoal, estou com a apresentação aqui compartilhada para vocês, ela vai nos guiar hoje. A ideia é ser uma apresentação leve, tá? Nada muito técnico, é uma apresentação que a gente vai trazer os problemas, os erros, os 5 sinais, são 5 exatamente problemas, e na maioria dos casos, corrigindo esses 5 problemas, você já consegue ter a gestão financeira do seu negócio um pouco mais
organizado, tá bom? Já consegue ter uma clareza melhor das informações. E eu vou começar aqui com vocês trazendo um ponto muito importante. Quanto sua empresa lucrou no mês passado? E eu não digo quanto faturou e nem quanto tem no banco. Quanto tem de lucro, quanto teve de lucro de verdade? Essa é uma pergunta, não é tão trivial e eu tenho certeza que não fica na mente de vocês o tempo todo. Mas vocês vão entender agora como é importante a gente ter essa informação. Hoje eu vou trazer para vocês os 5 sinais, tá? É uma aula que a gente vai trazer com prática, alguns cálculos e no final 2 presentinhos para vocês que vai ajudá-lo, tá bom? A gente vai trazer aqui um pouco do diagnóstico de cada erro, como você fazer para corrigi-los e a partir da manhã você começa a aplicar, em pouco tempo você já vai enxergar os resultados. Ok? No final, a gente vai trazer um radar para vocês e uma dinâmica de consultoria. Inclusive, a gente vai dar essa consultoria gratuita, já antecipando um pouquinho, hein? Então, fica com a gente até o final que vocês vão entender. Uma frase que a gente usa bastante aqui, porque é o que a gente enxerga dentro dos nossos clientes. A maioria das empresas não quebra por falta de venda, ela quebra por falta de estrutura financeira. E por que a gente fala isso? Porque na maioria dos negócios em que a gente atua, que a gente vivencia, a gente vê bons produtos, a gente vê uma boa prestação de serviço, a gente vê inovação, muita inovação dentro dos clientes que a gente atua, mas o ponto eles acabam vendendo muito, crescendo dentro da estrutura, mas com precificação errada, com margem errada, não cuidando de caixa, dando aquele famoso passo maior que a perna, e aí vem a quebra. A gente está numa situação econômica, eu nem preciso falar muito, né? Situação econômica que não está tão favorável, especificamente econômica, nada de política, não tem nenhum viés, olhando para a economia, olhando para os nossos clientes, não está favorável. Então, a gente está, no momento, mais do que nunca, extremamente importante para olhar o caixa dos nossos negócios. Então, tem a iFinance, a gente tem participação em outros negócios, além dos clientes que a gente cuida, então é um momento sensível, e essa aula é muito importante, porque mais do que nunca a gente tem que cuidar do caixa. Ok? Eu passei 23 anos, atuo, né, na verdade, há 23 anos com gestão financeira, desde os meus 16 anos atuando em multinacionais, empresas de grande porte, sempre na área de finanças, então trafeguei por tesouraria, controladoria, conciliação, trabalhei na Brink's, Cotir, Votorantim, e sempre aprendi por atuando com essas empresas, né, como que elas enxergam o seu resultado, como que elas decidem sobre o dinheiro. Então, o que a gente vai trazer aqui para vocês, a proposta é o que essas grandes empresas fazem, como que elas administram dinheiro e como vocês vão aplicar isso dentro do negócio de vocês. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso modelo de negócio. E durante minha trajetória, até para contar um pouquinho mais, nos meus últimos anos como executivo, antes de fundar a iFinance, eu fui controller de hoje acho que é das maiores holds de franquias do Brasil. Então, eu cheguei a atuar em estruturação de mais de 15 negócios, entre eles Passo Laser, Odonto Company, L'Entrecôte de Paris, entre outras tantas empresas. E aí, de um lado, olhando como franqueador das empresas que a gente atuava, olhando para uma holding de franquia, a gente via a grande, que era a holding, era a franqueadora, com uma estrutura super robusta, e do outro lado a gente via as pequenas empresas, os franqueados, com desespero de como tocar o dia a dia, às vezes mesmo com suporte não conseguia avançar muito bem, e a gente, de forma muito evidente, conseguia olhar a distância entre a gestão das duas. E o ponto aqui não é só condição de investimento, mesmo que pequenininho, mesmo com pouco, dá para você ter uma estrutura tão boa quanto a grande, e é isso que a gente enxergava lá no dia a dia.
Me sinalizem aqui se o áudio tá bom, se a apresentação tá boa, tá? Pode mandar no chat, se tiver alguma coisa errada, me avisem que a gente ajusta, ok? E aí, durante meus 2 últimos anos como executivo, ainda dentro dessa holding, através de uma atuação na execução de um MBA, estudei em Berlim, na Alemanha, por um período, e aí eu me coloquei numa seguinte pergunta: vendo essas duas dimensões, essa distância entre o grande e o pequeno na gestão, o desafio que eu coloquei, a pergunta que eu quis responder durante esse estudo, né, em 2017, é como que a gente faz, como a gente entrega para o pequeno empresário a mesma estrutura financeira que a grande empresa usa, só que de um jeito acessível e escalável. Então, essa foi a pergunta que eu quis responder. Passei 2 anos estudando o modelo para poder responder essa pergunta, para poder montar essa estrutura. Daí, essa tese, esse estudo virou a iFinance, que é o nosso negócio hoje. Começamos em 2018, a estrutura que a gente montava e tinha para as grandes empresas, para multinacionais, a gente trouxe para o nosso negócio, e aí, de poucas empresas, hoje, somos uma rede com 70 escritórios e mais de 700 clientes. Ok? Então, temos essa missão de levar a estrutura financeira da grande empresa para o pequeno negócio, e hoje eu vou trazer para vocês o que a gente vivenciou ao longo desses anos todos aí, atendendo o pequeno e mais somado a trajetória das grandes, os 5 problemas que a gente mais identifica no dia a dia. Tá bom? Então, dando essa introdução rápida para vocês aí, sobre o nosso negócio, porque hoje, só para vocês entenderem e ancorarem, porque hoje a gente vai entrar e vai se aprofundar nesses problemas. Bora lá, gente. O que é importante? Vender mais não conserta financeiro ruim, ele só acelera a quebra. Vocês vão entender o porquê, eu vou trazer o ponto 2 aqui, vocês vão entender, fiquem no ponto 2, o erro 2 da nossa aula, vocês vão bater bem com esse ponto. Por que acontece isso? Por que às vezes eu tô com caixa ruim, não estou evoluindo, vou lá achando que a solução é vender mais e às vezes acaba piorando a situação. É meio antagônico isso, meio estranho, né? Pô, eu estou vendendo mais, por que meu caixa está ruim? Por que está piorando a situação? Vocês vão entender um pouquinho já o que a gente vai mostrar. Primeiro problema, primeiro erro que a gente encontra, não sabe quanto sobra de verdade dentro do negócio, tá? Esse é o primeiro problema. Hoje a gente vê muito cliente nosso gerenciando pelo banco, pelo que tem de disponibilidade, sem gestão nenhuma do negócio dele, do controle financeiro da empresa dele. E o que acontece, e eu vou dar como exemplo, recentemente a gente passou a atuar com uma rede tinha aproximadamente 15 unidades, tá, do ramo de odontologia, e acreditem, a gestão era feita pelo saldo bancário. O dono simplesmente olhava, tem saldo disponível na loja 1? Tem saldo disponível na loja 1, então a loja está indo muito bem. Olhava para a loja 2, tem saldo disponível na loja 2? Não tem saldo disponível no banco. Liga para o gerente, o que está acontecendo aí? Por que não tem saldo em caixa? Qual que é o resultado, né? A empresa não sabe se a empresa dá lucro, se ela se sustenta, se ela não é, porque o saldo de agora não quer dizer que a empresa ela está funcionando, está indo bem. E aí a consequência disso, o que acontece? Fatura 100 mil, vou dar um exemplo aqui, tá? Fatura 100 mil, vê na conta 50 mil, tira um prolabore de 30, mas não viu como não gerencia o financeiro, não viu que tem uma conta a vencer, uma conta futura de 45 mil reais. Qual que é o resultado disso? O mês que eu estou olhando na conta, parece que tem 50 mil reais, ela falta, na verdade, 25 mil. Esse é o que acontece. É isso que acontece. Olha o saldo na conta, e é o normal, tá? Não é que esteja errado.
muito, principalmente varejista, trabalha muito antecipado, vende a prazo e já deixa para o recebimento à vista. Então, você compra a prazo, vende parcelado, recebe à vista, porque você fez uma antecipação no automático, e vê o dinheiro na conta sem contabilizar o que tem futuro para pagar. Parece que tem lucro, mas, na verdade, não tem, porque o saldo na conta ainda vai ser comprometido com outras despesas. E aí, o que a gente faz para resolver isso daí? De maneira muito simples, tá? Monta um mini DRE. Eu coloquei aqui, ó, são 5 linhas só, 6 linhas que já vai demonstrar para vocês se você de fato tem lucro. Aqui, ó, nesse exemplo, viu 50 mil na conta e tirou um Prolabore de 30. Pô, tem 50, eu tô tranquilo, deixa eu pegar 30 mil reais aqui. Quando você vai fazer a conta, pô, só tá sobrando 5. Você podia ter pegado 5 e tinha que ter deixado 45 na conta, porque esses 45 estão comprometidos com despesas que vão acontecer. Ok? Então, faça um DRE muito simplificado, seu faturamento, tudo que você tem de receita. Imposto, você vai pegar com o seu contador, ou você faz uma continha do percentual de quanto que é. Custo variável, a gente vai falar um pouquinho mais de margem de contribuição lá na frente, mas custo variável é tudo aquilo que você só tem de gasto se você vender. Se você não vender, você não tem um gasto. E aí você chega na margem de contribuição, tira os custos fixos. Esse daqui, normalmente, todo empresário sabe, né? Quanto que ele tem de custo fixo. Esse é um número que normalmente é mais claro para todos. E você já começa o mês com esse custo aqui fixo. Aí você coloca um Prolabore de 15 mil, é importante definir o Prolabore, aí sim você vai ter o seu lucro real. Ok? Então, passo a passo, né? Primeiro ponto. Esse aqui é importante, eu imagino que vocês ouvem falar isso o tempo todo, mas vale a gente enfatizar, né? Separe a pessoa física da pessoa jurídica, tá? Primeiro ponto. E não só, às vezes o empresário que a gente traz aqui, ele sabe que tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica, mas ele tem mais de um negócio, ele mistura a conta das duas. Eu estava agora à tarde numa reunião com o diretor de operação de uma marca e ele trouxe um case de um franqueado dele com, acho que tem 3 unidades, se não me falha a memória, e o franqueado, na cabeça dele, deveria se desfazer de uma das unidades, porque achava que essa unidade era que não funcionava, que não dava certo, que não dava resultado, e procurou lá esse diretor de operações dessa rede para poder fazer o repasse da unidade. Diretor, tá bom, vamos analisar, vamos olhar os números. Quando faz a continha separando as 3 unidades, foi o time lá, pegou todos os números do franqueado, separou as 3 unidades, olhou bonitinho. Quando foi separar e analisar o resultado, a operação que ele achava que não dava resultado, na verdade era a operação que estava bancando as outras 2 unidades. Então, não só separar PF de PJ, mas cada CNPJ é uma entidade que tem que ter o seu DRE próprio, tem que ter o seu fluxo de caixa próprio, tá bom? Então, é importante você fazer essa separação, você fazer essa divisão para enxergar se dá de fato resultado ou não. Segundo ponto, não vai usar esse exemplo, pô, estou vendo o saldo em conta, já vou tirar como Prolabore. Não. Estima o Prolabore com base em mercado, e na capacidade do seu negócio também, né, no tamanho dele, estima um Prolabore e coloca isso como uma despesa fixa. Da mesma forma aqui, estima tudo, é 15 mil, é 10 mil, é 20, é 30, aí você vai fazer essa análise da capacidade do seu negócio, e aí sim você vai colocar isso dentro da conta do dia a dia, como uma despesa, como um salário mesmo que você tem para os seus colaboradores, coloque essa continha e aí sim você consegue de fato enxergar o resultado do seu negócio, tá bom? Então fica essa liçãozinha de casa para vocês, faz essa separação, define o Prolabore, coloque esse DRE bonitinho, e aí você vai conseguir enxergar o resultado. E aí a primeira pergunta que eu fiz para vocês sabem quanto tem de lucro no seu negócio? Você vai conseguir responder, tá bom? Então, separe o PF do PJ e nunca confunda, importante, não confunda esses 3 números, são dinâmicas diferentes. Uma coisa é o faturamento, quanto que eu vendi.
O outro é o caixa, quanto eu tenho agora, meu saldo bancário, minha disponibilidade. Quem ainda recebe, são poucos, né? Mas ainda tem quem recebe em dinheiro. Então, quanto que é o meu caixa, é o quanto eu tenho agora, e o lucro, que é o importante para saber se a sua operação é saudável, quanto que ela dá de resultado de lucro, tá bom? E para cada número é uma decisão, é uma ação, é uma diretriz dentro do seu negócio. Perfeito? Segundo ponto, você vende mais e sobra menos. Bate recorde de vendas, aqui o exemplo, e verifique se acontece isso com vocês. Bate recorde de vendas e o mês fecha mais apertado que o mês fraco. Acontece, pô, tem uma sazonalidade no meu negócio, estou vendendo esse mês, final de ano, varejista, por exemplo, estoura de vender, fatura muito, mas parece que sobra menos do que no mês de baixo. O que será que acontece isso? Qual que é a armadilha que leva a isso? Vamos entender isso agora na prática. O que você vai olhar? O que você tem que olhar? O seu produto ou o seu serviço de maneira individualizada, qual que é a margem dele? Você tem que olhar a margem por produto ou a margem por serviço. Porque quando o produto dá prejuízo, vender mais é igual quebrar mais rápido. Isso acontece o tempo todo. E aí você não está olhando essa margem, você não está olhando a margem por produto, você não está olhando a margem por serviço, e você vê que tá em baixa, tá caindo ali, tá dando resultado, e você pensa, pô, vou vender mais. E acaba vendendo mais daquilo que dá mais prejuízo e só piora o seu resultado, ok? Como que você vai fazer isso? Como você vai fazer esse cálculo dessa margem de cada produto? Primeiro ponto, né? Você vai entender tudo que tem, se é uma revenda, por exemplo, tudo que tem de custo direto. Revenda é mais fácil da gente calcular, principalmente quando é 1 para 1, né? Se você compra um produto, eu vou dar um exemplo muito chulo, vende uma Coca-Cola aqui no meu restaurante. Você compra, às vezes, um fardo, aí você tem que dividir por 1, e aí custa 3, você vai lá e vende por 6. Pô, tá muito fácil essa margem para a gente calcular, ok? Isso é tranquilo. Mas aí a gente entra a complexidade, por exemplo, olhando o restaurante, da montagem do prato. Daí envolve mão de obra, envolve custos de diversos produtos para então chegar no preço do prato. É importante. Aí no restaurante tem a ficha técnica, né? Que até vocês têm que, é obrigatório montar essa ficha técnica para a questão nutricional, mas aproveita isso da questão nutricional e já faz uma apuração de custo aí de cada produto e identifica. Pô, esse produto aqui, ele tem uma margem boa, vou acelerar a venda dele. Estou usando exemplo de restaurante, mas serviço, mesma coisa. O serviço, que como você calcula o custo direto? Pelo custo da hora empregada na execução do serviço, é a mão de obra. Eventualmente usa materiais também, então pode ser dentistas, clínicas no geral, estética, qualquer prestador de serviço, o custo maior é a mão de obra, ok? Então faz o cálculo da mão de obra empregada nesse serviço, olha qual que é o preço de venda, quanto que custou para entregar esse serviço, qual que é a margem que sobrou. Você tem que fazer isso serviço por serviço, produto por produto. Colocou isso tudo numa tabela, olhou todos eles, e aí você vai fazer a sua matriz de mix. O que é a matriz de mix? Você vai analisar, ok? Vai analisar todos os seus produtos do seu serviço e vai fazer a seguinte comparação. O primeiro, seu negócio potencial, é aquele que tem alta margem e baixo volume, ok? Ele é potencial, ele tem uma margem boa, mas você vende pouco dele, por isso que ele é um potencial a ser explorado. O desejo de todos, né? Todo negócio, encontrar aquele produto ou aquele serviço que tem a margem boa e o volume é muito alto. Pô, esse é perfeito. Esse aí você mete pau, escala, vende muito, porque esse é o que vai fazer você ganhar muito dinheiro. Ok? Qual que é a armadilha aqui, ó? Baixa margem e alto volume. Tem o abacaxi, tá? Que a gente nem precisa gastar muito tempo. Tem baixa margem e baixo volume. Tira isso do seu portfólio. Tira isso da sua lista de produtos, tira isso do seu portfólio de serviço, que é só perca de tempo. É só perca de tempo.
esse produto às vezes tem porque o meu colega tem, porque o meu concorrente tem, eu vou colocar esse produto aí, mas ele não te dá margem, ele não te dá volume. Então, você está perdendo tempo com esse produto, tira ele da lista. E aí, onde você tem que tomar bastante cuidado, é o case, vende muito, e o resultado só afunda. É a armadilha, tá? Essa armadilha que vocês têm que tomar cuidado é porque a margem ela é baixa, a margem é baixa, só que você vende muito desse produto. Esse é o que você tem que tomar cuidado. Você está vendendo, pô, tá bem, estou vendendo muito, mas ele não te dá margem, esse produto, não te dá resultado. Isso aqui é que quebra o seu negócio. Como que você vai trabalhar isso daqui? Como a armadilha aqui, esse mix, ele vende muito, mas tem margem, você faz um combinado, faz um mix com um potencial, por exemplo. Faz uma casadinha aí. Vamos pegar um exemplo de clínica de estética aqui, vou usar um exemplo aleatório. Vende um Botox. Botox tem uma margem baixa, tem muita venda de Botox, está o tempo todo gente entrando na clínica para fazer a aplicação de Botox. Por outro lado, ele tem serviços que utilizam laser, um equipamento a laser, então um serviço de face, qualquer coisa nesse sentido, que tem uma margem muito alta, só que vende pouco. Faz um mix. Compre um Botox e ganhe uma aplicação do laser XYZ, ou vice-versa. Porque daí você incentiva a compra aquele produto, aquele serviço que tem mais margem, tá bom? Então, fica essa dica. Primeiro ponto, então, calcule a margem de todos os produtos e todos os serviços. Faça essa matriz de mix. Verifica aquilo que é o abacaxi, descarta ele, tira do seu portfólio, veja aquilo que está vendendo muito e tem margem boa, tem margem ruim, desculpa, esse que está vendendo, se você não consegue aumentar o preço, às vezes não consegue por concorrência, por mercado, por N fatores. O ideal, óbvio, é aumentar preço. Aumenta preço que a margem melhora, já vende bem, conseguiu aumentar o preço, manteve o volume de venda, resolveu o problema. Se não, faz um mix com aquele que é potencial, que tem alta margem, mas tem baixo volume, ok? Então, esse é o ponto que a gente tem de resolver o problema 2, tá? Você vende, mas sobra cada vez menos, você faz essa análise que você vai descobrir o porquê que isso acontece, tá bom? Parar de vender o produto errado, às vezes, dá mais resultado que vender mais. Tem um outro case aqui, de um cliente nosso, venda de equipamentos médicos, e vende bem, faturamento de 2,5 milhões, com prejuízo de 300 mil reais. Pô, vende 2,5 milhões, está com prejuízo de 300 mil. Prejuízo de 300 mil. Como a gente fez para resolver? Fez exatamente essa conta de todos os equipamentos que ele vende. Todos. Olhando equipamento por equipamento, olhando imposto, olhando o custo direto, olhando o equipamento em si, né, porque é importado, todo o custo de importação, chegamos à margem. 30% do mix de produto dele dava prejuízo. Ele vendia com prejuízo porque não tinha feito essa conta. Ok? Você olha, pô, vende muito e tinha muita armadilha no meio, né? Produtos lá, tinha uns 3, não eram muitos SKUs, né? Muitos produtos, mas tinha uns 3 lá que a margem era negativa, mas vendia muito. Qual que é a consequência disso? O que deu, aumentou o preço, o que não deu, tirou do SKU. Diminuiu o faturamento? Diminuiu, mas passou a ser lucrativo. Passou a ser lucrativo e passou a ter clareza daquilo que dá mais margem. Aí você investe em marketing, aí você investe em crescimento, porque você sabe qual que é o produto que te dá mais resultado. Aí você foca em propagar aquele produto, em propagar aquele serviço. Beleza? Teve algumas mensagens aqui. Os franqueados sentem medo de olhar para os números. Pô, se você não olha para os seus números, ô Daniele, acontece mesmo, se você não olha para os seus números, você vai navegar cega, você não sabe se está dando resultado,
E aí, aqui é um exemplo clássico, tá? Tá vendendo muito de um produto que não te dá resultado. Ou aquilo, né, que a gente falou no anterior, olha o saldo na conta, já tira o dinheiro, põe no bolso e esquece dos compromissos. Aí, quando vem a conta para pagar, sai correndo e acaba pegando o crédito caro. É isso mesmo. Consegue explicar a diferença entre markup e margem? Markup é uma conta simples, tá, Donato? De multiplicador do custo. Eu compro, um exemplo que eu dei aqui, a Coca-Cola, custou 3, para mim eu vou colocar um markup de 3. 3 vezes 3, 9. Então, markup de 3 eu vou vender por 9. Isso é muito para você ter uma referência, quando, nesse caso, que é 1 para 1, fica mais fácil de você fazer a conta. E aí você tem muita a referência de qual que é o multiplicador de venda. A margem ela é mais detalhada. Você acaba colocando tudo que envolve dentro do seu produto, daquilo que você está ofertando, tá? Se detalha um pouco mais, você coloca imposto, não é só o produto sendo revendido, você coloca o imposto, você coloca o custo de frete, por exemplo, né, que às vezes não vem na conta, e às vezes acaba, o mesmo exemplo da Coca-Cola, você compra um fardo, pagou, sei lá, R$50 no fardo, que vem 10, meu custo é 5. Não, mas você não contou o frete, você não contou o custo de armazenamento, eventualmente, que você tem, você não colocou imposto, então você tem que colocar tudo isso para calcular a margem, tá bom? Boa, Ronaldo aí, verdade que a Daniele falou, muita gente prefere ignorar os números por medo do que vai encontrar. Como perder esse medo de encarar o caixa? Pô, se não perder, vai com medo mesmo, tá, Ronaldo? Tem que ir, cara, tem que olhar o caixa, você tem que olhar isso no dia a dia. Os exemplos que eu estou trazendo aqui são contas simples que você faz, obviamente você tem uma dinâmica para você olhar isso com mais profundidade, aí tem sistema que você usa para gerenciar o seu financeiro no dia a dia, mas se está com medo, tem que ir com medo mesmo. É melhor você ir com medo e ter a clareza do que está acontecendo, ter a realidade, colocar o pé no chão e, a partir dali, enxergar o problema e trabalhar para corrigi-lo, do que deixando levar e aí começar a tomar a decisão errada e só piorar. Quando vê, e ninguém quebra de uma hora para outra. Pô, hoje eu quebrei. Não, é aos pouquinhos, tá? É aos pouquinhos, vai tendo problema aos poucos, então tem que olhar. Ok? Tá com medo, vai com medo mesmo, encara o problema e trabalha. A gente já trabalha muito, né? Isso é natural. Qualquer empreendedor que não trabalha muito aqui. Então, já que trabalha muito, vamos direcionar o esforço para aquilo que vai corrigir os meus problemas. Mais uma pergunta antes do próximo. Muitos aprendem falindo e outros buscam ajudas de profissionais estudando. Perfeito, Dani, isso aí. Estudar, buscar ajuda de profissional. Hoje em dia, falando de gestão financeira, está acessível o profissional, tá, o custo do profissional, vocês vão entender até a própria iFinance como ela pode ajudar, mas é exatamente isso, mesmo assim não pode profissional, informação a gente encontra roda YouTube com um monte de curso, tem cursos que você compra, tem a IA te ajudando, né, coloca uma IA aí para te ajudar o passo a passo como resolver o problema, você consegue buscar essa informação, essa ajuda, para não tomar a decisão errada e para não deixar a empresa quebrar, né? Bom, vamos para o terceiro ponto. Estou gostando, gente. Fique à vontade, continue compartilhando dúvidas aí, tá? A gente está aqui para ajudar e para responder mesmo. Você decide olhando o saldo do banco. Eu dei aquele exemplo eu olhei que tem saldo disponível, ponto 1, né? Coloquei o dinheiro no meu bolso porque tinha 50 mil, vou pegar 30, deixar 20 e vou pôr o dinheiro no bolso. Quando você põe no bolso e aí você percebe e ainda não gastou o dinheiro, é difícil, né? Mas não gastou, você consegue repor e seguir a vida. O problema aqui do item 13 é você decidir olhando o saldo do banco o tempo todo. E aí decidir na compra, decidir para contratação de pessoas, decidir para investir, olhando o saldo na conta e não a capacidade financeira. O que é a proposta aqui? Não é o saldo, é a capacidade que eu tenho. Tudo que você faz hoje vai refletir no seu caixa, no seu financeiro no futuro. Suas decisões, suas ações de hoje, elas vão decidir ao longo do tempo. Então, seu olhar futuro, tá? É essa a proposta aqui que a gente tem. O que acontece quando decide
no olhar do que eu tenho de disponibilidade e não da minha capacidade futura. No momento em que vem um aperto de caixa, eu vou recorrer a crédito. Quando tem crédito, eu vi uma reportagem hoje, 80% de inadimplência das empresas. Então, imagino que o crédito deve estar fechado para a maioria das pessoas. E ainda assim, quando tem crédito, esse crédito é caro, juros altíssimos, tá? É isso que a gente vê, é isso que acontece. Não se preparou, não viu que tinha capacidade, chegou a conta para pagar, vai ter que recorrer a crédito. Crédito caro, cheque especial, antecipações, e aí a margem piora. Aí no mês seguinte aperta ainda mais. Acabei de falar, você não quebra do dia para a noite, é aos pouquinhos. Vai indo, vai perdendo um pouquinho aqui, perdendo um pouquinho ali, vai comendo uns juros aqui, vai diminuindo ali, aí investe mais. Lá, os produtos, né? Já vamos conectar com o segundo. Está vendendo muito produto com pouca margem, investe para vender mais, faz propaganda, coloca marketing, não sei o quê, e aí vai só piorando, piorando, e aí esse ciclo vai levando à quebra, ok? Como que a gente resolve isso? Simples. Faz uma projeção futura do seu caixa. Como você faz essa projeção? Você olha quanto que eu tenho de disponibilidade aqui hoje, olho ao longo das semanas, pode ser por dia, por semanas, por mês, depende da sua decisão. É uma decisão de longo prazo, tem que olhar meses mais longos. É uma decisão de médio prazo, vamos olhar algumas semanas, tá bom? Decisão de curto prazo, vamos olhar alguns dias para frente. Mas o critério é o mesmo, tudo que eu tenho projetado de entrada para acontecer, sem contar com novas vendas, a menos que você já tenha uma garantia de venda, tá? É o que você já tem de projeção a receber, porque a venda vai depender de N fatores. Você está num momento de baixa, você vai contar que vai vender 10, teve uma baixa, vendeu 1.000, vendeu 5. Pô, aí você não vai conseguir arcar. Então, é para olhar o que você já tem de certeza, tá? O que você tem de certo, vai projetar as suas saídas, projetou tudo que você tem para pagar, as suas saídas, olhou. Saldo inicial aqui na continha, mais as entradas, menos as minhas saídas, vai ser o meu saldo projetado ao final da semana 1. Esse saldo projetado ao final da semana 1 vira o meu saldo inicial no começo da semana 2. Aí eu vou projetar tudo que eu tenho para receber na semana 2, tudo que eu tenho para pagar na semana 2, a projeção do meu caixa na semana 2 é positiva ainda nesse exemplo, que vai ser o inicial da semana 13, assim ele segue o ciclo, até eu entender que na semana 5 do que eu tenho projetado, vai me faltar R$6.000. Ó como fica mais claro para você tomar a decisão, para você até não correr atrás, ó, do crédito caro aqui, ó. Você, nesse exemplo, a semana 5, daqui um mês, eu estou projetando que vai faltar caixa na minha empresa. Eu tenho tempo para trabalhar. Eu consigo pegar aquele produto que está parado no estoque, fazer uma promoção, está parado no estoque mesmo, não entra mais caixa. Eu consigo olhar lá aqueles produtos que tem mais margem. Eu fiz a continha lá no item 2, olhei todos os produtos e os serviços que tem mais margem. Vou fazer uma promoção para poder vender mais eles, conseguir ter mais entrada de caixa. Vou dar desconto, quem compra parcelado, se comprar à vista aqui, vou fazer um trabalho de desconto. Eu tenho tempo. O ponto é isso. Quando eu projeto, eu tenho tempo. Ok? Tenho um tempo para decidir e para entender o que eu vou fazer. Eu não vou sair correndo no desespero para poder receber, para poder gerar caixa para cobrir o meu déficit. Tá bom? Então, como você resolve esse problema é fazendo uma projeção financeira. Uma projeção do meu fluxo de caixa. Projeta 12 semanas para frente e não precisa de sistema caro para poder fazer essa projeção. Uma planilhinha de Excel, você consegue resolver isso daí, tá? Coloca numa planilha de Excel, levanta tudo que você tem para receber, olha os recebíveis que você tem, se é cartão de crédito, os boletos que você tem emitido no futuro, quando é venda recorrente, faz todo esse levantamento,
traz essa informação, coloca numa planilha de entradas, tudo que você tem para pagar a saída nas datas de vencimento certinho e vai calculando o seu caixa. Olhou caixa, olhou futuro, aí toma a decisão. Agora eu posso contratar, agora eu posso investir, agora eu posso dar esse passo porque eu tenho capacidade. Meu caixa está demonstrando que eu tenho capacidade de investimento, de compra, de aquisição, seja o que for. Ok? Então fica aí, esse é o terceiro ponto, essa é a terceira dica que a gente traz para vocês, para ajudar aí na melhor decisão do caixa. Vamos para o quarto ponto. Você não conhece o seu número de virada. O que é o número de virada? É o que a gente chama tecnicamente de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Quanto eu preciso vender para não ficar no prejuízo? Aqui eu não estou olhando lucro, eu estou no 0 a 0, ok? A minha conta, meu número de virada é quanto eu preciso vender para não ficar no prejuízo, tá bom? Com esse número, você consegue definir melhor as suas metas, você consegue saber como você trata o desconto, você consegue olhar o mês quando mais fraco, do prejuízo ou não, contrata com mais clareza, porque você sabe o seu ponto de equilíbrio, você sabe o quanto você precisa vender. E como que a gente calcula isso daí? Ó, que é importante, hein? Precisa nesse momento, para chegar nesse ponto, você já precisa ter clareza da sua margem de contribuição. Volta lá no item 1, aqui, eu vou mostrar para você, só para relembrar, margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Quanto que eu faturei, menos tudo aquilo que é direto à minha venda. Então, o imposto eu só pago se eu vendi. Custo variável, são aquelas despesas que só existem se eu vender. Isso daqui, se eu não vender, não tem. Então, do que eu vendo, você pensa assim, do que eu vendo, uma parte já não é minha, ok? Aquilo que eu vendi, uma parte não é minha, ou é para pagar uma mão de obra que fez o serviço, para pagar o produto que eu comprei, para pagar o imposto e assim por diante. Então, tirando isso que já não é seu, quanto sobra? Isso é sua margem de contribuição, ok? Essa é a sua margem de contribuição. E aí você vai fazer a seguinte continha. Você vai pegar o seu custo fixo, tudo aquele gasto que você tem, independente de vender, então aluguel, funcionário fixo que você tem, alguma outra despesa, um compromisso fixo que você tem, você vai junto com seu próprio Prolabore também, né? Você definiu o Prolabore lá atrás. Então, pega tudo isso daí, junta. Pô, aqui no nosso exemplo, o custo fixo é 30 mil reais, ok? Tem um custo fixo aqui, ó, 30 mil reais. Descobri que minha margem de contribuição é 40%. Então, eu vou dividir 30 mil por 40%. Fiz essa conta, eu vou descobrir que o meu número da virada, ou meu ponto de equilíbrio, é 75 mil reais. Ok? Então, eu já começo o meu mês. Eu sei que quando eu começo o mês, eu já sei que eu vou ter que pagar durante o mês, porque é fixo. É um custo que eu tenho de qualquer forma, meus 30 mil, certo? Então, como eu tenho esses 30 mil de custo fixo, eu começo o mês já sabendo que eu tenho que vender no mínimo 75 mil reais para ficar no 0 a 0. E aí, quando a gente fala de meta, uma forma mais inteligente até de vocês estipularem meta. Se você sabe que seu custo fixo é 30 mil, sua margem é 40%, quanto você quer ter de lucro? Tá? Aí eu estou fazendo uma conta simples. Quero ter 10 mil de lucro, quero ter 20 mil de lucro. Ok, soma isso ao seu custo fixo. Então, eu quero ter 10 mil de lucro, meu custo fixo é 30 mil, coloco os 10 mil de lucro que eu quero ter, divido pela minha margem, que é os 40%. Descobri que minha venda, eu preciso vender no mês 100 mil reais para poder ter lucro de 10, ok? Aí você define meta. Aí você vai buscar a venda. Pega esse valor aqui, ó, esses 100 mil reais e divide por dia. São 20, trabalha de segunda a sexta, são 20 dias, 21 dias úteis. Ok, tenho que vender 5 mil reais
Tenho que vender 5 mil reais por dia. Ok, começa com essa meta. Hoje eu vendi 4, amanhã eu tenho que vender 6. Vendi 4 hoje, 4 amanhã, depois tem que vender 6 e 6. E assim fica mais fácil. Você vai buscando, fica mais claro sua meta. Você não trabalha no achismo, você consegue ter mais clareza de qual que é a sua meta e como que você deve trabalhar seus objetivos aí dentro do negócio, ok? E aí, da mesma forma, né? Você não precisa esperar acabar o mês, precisa passar um mês depois para olhar o seu resultado e ver que você deu prejuízo. Quando você tem esse número, você tem essa informação, antes de acabar o mês, você já começa, opa, estou no dia 15, preciso vender 100 mil e até agora eu vendi 30 mil. Tô com problema, vou sair correndo. E aí volta lá nas margens, olha aquele produto que tem mais margem, dá desconto, faz campanha, e aí você vai para a sua estratégia comercial aí para poder atingir esse resultado. Ok? Então, quarto ponto, bastante importante, calcule o seu número da virada. Ok? Calculou o seu número da virada, define o lucro que você quer ter dentro do seu negócio, quanto que você quer gerar de caixa para você, para aí sim você em reinvestir, crescer mais a sua operação ou colocar no bolso, vai a sua decisão. Divide isso por dias úteis e você chega na sua meta diária. E aí você vai percorrer ao seu objetivo de lucro diariamente, ok? Que você quer ter de lucro, que você quer ter de resultado, você vai percorrer diariamente. Show? Vamos para o último ponto. E isso parece que é trivial, parece que ninguém percebe, mas o financeiro depende só de você, e quando depende só de você, você tem um baita problema. Tem vários problemas que isso pode acontecer. O primeiro, né? Você vira refém. Não consegue nem tirar férias, né? Quem aqui já tirou aquelas férias que tá todo mundo se divertindo, mas você está trabalhando? E pior, né? Quando está trabalhando para olhar financeiro, para olhar pagamento, para olhar se vai receber, se não recebeu, se pagou, se não pagou, porque você está olhando financeiro, tem conta para pagar, tem para receber e tem que administrar tudo isso. Depende de você, você não tem estrutura. O risco operacional, teve algum problema contigo, está tudo na sua mão. Eventualmente aconteceu qualquer problema que seja. E aí, como que faz esse período que você estiver ausente? Vira uma bagunça, vira um gargalo, fica tudo para trás e assim por diante. E o último ponto, né? Se você tem uma estratégia de venda do seu negócio futuramente, você está construindo algo para na frente vender, você precisa ter governança. E a governança só existe quando tem um processo estabelecido sem depender de você no dia a dia. Ok? Então, tem esse custo. Além disso, no dia a dia tem um custo que às vezes você não enxerga. É o custo do seu tempo. Quanto vale o seu tempo hoje? Será que você não está gastando muito dinheiro ou está gastando muito do seu tempo e dinheiro mesmo, né? Porque seu tempo tem um valor. E com uma operação financeira que não vai agregar valor, estou falando de operacional, tá? Não estou falando de decisão financeira, estou falando de execução operacional. Você está gastando seu tempo com isso, quanto você deveria estar gastando o seu tempo para analisar de fato, tomar decisão, ou melhor, né? Correndo atrás da resolução do problema para poder gerar mais resultado para o seu negócio. Eu trouxe um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a sua hora, o seu Prolabore seja de 20 mil reais, na média trabalhe 160 horas, a gente sabe que empreendedor trabalha mais que isso, né? É a nossa realidade, mas vamos colocar 160 horas por mês, sua hora custa 125 reais. Você gasta 3 horas por dia para poder trabalhar no seu financeiro. E o que eu tô falando de trabalhar no seu financeiro é o operacional, tá? Lançar pagamentos, fazer conciliação bancária, fazer as categorias, fazer todo aquele relatóriozinho ainda para análise que a gente demonstrou. Você está gastando 66 horas do seu mês para poder fazer trabalho operacional financeiro. No final, você está tendo um custo de 8 mil reais. Nesse exemplo muito simples, tá? Uma empresa pequenininha, você está gastando 8 mil reais aí para poder gerenciar o financeiro, um trabalho operacional, quando na verdade o que você tem que gastar tempo no financeiro? Aqui, ó, analisando as margens dos resultados que a gente mostrou até agora. É nisso que você tem que gastar o seu tempo.
O que mais você tem que gastar o seu tempo? Aprovando investimento, desconto, definindo meta. Ou você não tem um olhar diário lá da meta que a gente fez no exemplo anterior? Quanto que eu tenho? No exemplo lá era R$ 3.000 por dia. Você tem que estar acompanhando isso. Se você fica perdendo tempo em categorizando, lançando despesa, cadastrando o pagamento no banco, você não consegue ter tempo para olhar isso. E, eventualmente, suga a sua energia e você não tem energia para poder se dedicar à venda. Ok? Então, é nisso que você tem que gastar o seu tempo. Isso daqui você tem que ter um profissional fazendo para você. Ok? Seja um terceirizado ou seja dentro do seu negócio, você precisa ter um profissional fazendo esse trabalho no dia a dia. Você, como empreendedor, como dono de negócio, eu estou falando aqui de valor de hora, mas tem um valor que a gente não mede, que é o seu know-how. Você sabe, precisa vender, tem 3 mil. Você tem um time de vendas, por exemplo, ninguém sabe vender melhor que você. Você vai lá, ajuda seu time, pega um negócio maior, vê aquele negócio mais estruturado, vai pensar na estratégia para o seu time vender mais, e assim por diante. Vai melhorar a eficiência operacional, como eu fazer para o meu time entregar mais com menos tempo, com custo menor, com um time mais enxuto. Vamos olhar lá, como que eu consigo automatizar meu processo. Então, você começa a olhar, gastar o seu tempo com essa estratégia que vai alavancar o valor do seu negócio, e não com o trabalho operacional, que você pode ter um profissional te ajudando. Tá bom? E o financeiro de empresa que cresce é o sistema, e não é a pessoa. Mesmo que você contrate profissional para crescer, não é essa pessoa. Você precisa ter processo, tem que ter um processo bem definido, você precisa ter ferramentas que te ajudem a organizar esse número, a categorizar, a lançar, a te dar esses relatórios todos que a gente falou, são relatórios que saem no dia a dia, ok? E tem que ter um responsável para poder organizar, decidir sobre esse financeiro. Os 4 erros anteriores resolvem a sua estrutura, ok? E aí, o que a gente traz para você? Como montar isso sem fazer tudo sozinho, tá bom? É isso que você tem que pensar dentro do seu negócio. Então, para fechar aqui, estamos concluindo aqui, os nossos foram, como prometido, 1 hora, foram 50 minutos. Até aqui eu já trouxe para vocês os pontos principais. Implemente isso dentro do seu negócio a partir de amanhã, que você vai ver como isso vai te dar mais fôlego. O colega trouxe aqui, né, como fazer para suprir o medo do caixa. Olha isso daí. Ok, o caixa está ruim. Olha esses pontos. Não sabe quanto sobra de verdade? Faz um DRE simples, ok? Vende, mas não sobra. Olha a margem de cada produto ou serviço seu. Faz esse cálculo, faz essa conta, ok? Não decide olhando o saldo do banco. Olha a projeção, vê se você tem capacidade de verdade antes de investir, antes de comprar, antes de contratar. Faz essa projeção de caixa e aí você vai começar a tomar as decisões melhores, ok? Não conhece o número da virada? Faz a projeção, ou faz o cálculo do seu ponto de equilíbrio, faz o cálculo de ponto de equilíbrio, adiciona lá o lucro, quanto você precisa que sobra. Se eventualmente você está com dívida, vamos pensando aqui, tá? Estou endividado, ok, olha o seu negócio hoje, olha quanto que é seu ponto de equilíbrio, olha as suas margens, estipula ali. Nesse caso, eu não quero só lucro, eu quero lucro, mais saldar a minha dívida. Então, adiciona isso também na conta. Renegociando, eu quero 10 de lucro e tenho mais 5 de parcela. Você precisa de 15 adicional. Adiciona esses 15 e faz a conta e coloca a sua meta de venda. Vai trabalhar em cima dessa venda para conseguir. Você vai ver como que você vai conseguir respirar um pouco melhor, você vai conseguir ficar um pouco mais tranquilo. E, importante, não deixa o financeiro travado na sua mão. Operacional financeiro não agrega valor para o seu negócio. O que agrega valor é a análise do resultado, das margens desses pontos todos que a gente trouxe aqui para vocês, tá bom? E aí a pergunta, desses cinco erros que nós trouxemos, quantos desses você tem hoje? Cada sinal sozinho tira um pedacinho da sua margem. Você não quebra do dia para a noite. É um pedacinho de cada um que vai comprometendo o seu resultado. Todos eles juntos quebram sua empresa muito rápido.
ok? Então, tomem cuidado com isso. E aí você tem que, hoje, agora, você tem que tomar uma decisão. Se você se identificou desses 5 problemas, você tem 2 deles, você precisa resolver. Você continua com medo, continua improvisando, não resolve nada e deixa o barco, deixa a maré levar, né? Como a gente diz. Pode buscar contratar e-finance, eu vou falar um pouquinho mais de como a gente te ajuda isso, para te ajudar, ou você mesmo pega essas dicas todas que a gente trouxe e implementa aí dentro do seu negócio, tá bom? Pega tudo isso que a gente está trazendo, olha esses cálculos, faz essas análises, estuda como resolver isso daí, implementa, olha e começa a decidir melhor. Não tem tempo, não, eu preciso da informação pronta, estamos aqui para ajudar. O nosso método de trabalho, lembro lá atrás, a gente vem de uma estrutura de multinacional, a gente vem de uma estrutura de grande empresa e quer levar essa estrutura para todo qualquer negócio, do pequenininho ao médio ao grande. A gente entende que qualquer negócio precisa dessa estrutura, e esse modelo nosso, né, que a gente traz lá atrás, quando eu trabalhava como controller da holding que eu atuava, eram três grandes áreas que a gente atuava, e ela, como multinacional, tinha condição de arcar toda essa estrutura, controladoria, tesouraria e planejamento. Tudo isso compunha 100% do financeiro de qualquer empresa, era o financeiro delas, e isso tudo é um modelo de negócio que a gente implementa aí dentro da sua operação. A controladoria, o radar, a gente coloca o radar para você enxergar. Tudo isso que eu trouxe de problema, você vai ter números prontos para poder decidir, para poder olhar, ok? Tesouraria, o caixa do dia a dia. Controlar o caixa do dia a dia e olhar aquele caixa projetado que eu trouxe para vocês. A rota, que era o FP&A, o planejamento financeiro. Vamos nos planejar, vamos olhar margem, vamos planejar crescimento, nova unidade, compra e assim por diante. Então, a gente implementa tudo isso dentro do seu negócio. E, óbvio, você fala, pô, isso tudo é caro. É uma estrutura de grande empresa. Vai ser caro se você for contratar todo mundo. Vai contratar um controller, um tesoureiro, um analista financeiro, um analista de planejamento, vai custar muito dinheiro. O bom é que quando você trabalha com a gente aqui, a gente tem tudo pronto para plugar dentro do seu negócio por uma fração do seu faturamento. Em média aqui, tá? Varia de negócio para negócio, de 1 a 2% do seu faturamento é o custo para você ter essa estrutura dentro do seu negócio, ok? E às vezes você investe 1 a 2% aí para poder ter essa estrutura profissional, e aí a gente começa a olhar a margem, a gente começa a entender lá que você está vendendo com preço errado. Eventualmente, é o caso do nosso cliente que a gente trouxe aqui, aconteceu bem recentemente, faz 3 semanas isso daí. A gente organizou, tirou lá do portfólio 3 produtos que só davam prejuízo, aumentou um pouquinho do preço daqueles que podiam, acabou. Do mês para o outro, que era 300 mil de prejuízo, virou lucro. Paga, obviamente, esses 2% e tem um lucro muito maior. Então, vale a pena você investir numa estrutura profissional aí para o seu negócio. Ok? Bom, gente, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Podem compartilhar aqui no chat, terei o prazer de responder, como prometido. Quem ficou aqui com a gente até o final, a gente tem esse radar, é um radar do empreendedor, tá? É um diagnóstico gratuito que vai medir esses sinais que eu falei para vocês. É 5 minutinhos, entra aqui, ó, escaneia, ou entra nesse site aqui, escaneia aqui, ó, escaneia esse QR Code, entra lá, responde as perguntinhas, 5 minutos você vai responder as perguntas e você vai receber de imediato, na hora, ali, como que está a situação do seu financeiro que você precisa para resolver, ok? Então, para vocês aí, radar gratuito, faça essa continha, faça essa análise, pega ali todos os 5 pontos que eu trouxe para vocês, como corrigir, faz o radar, não tem custo nenhum, faz o radar, olha ali, vê o que você tem especificamente do seu negócio, e aí olha tudo isso aí, junta, já faz um plano de ação e amanhã já começa a resolver os seus problemas,
tá? Não é do dia para a noite que você vai resolver tudo, mas você começa a olhar, você começa a resolver um pouco amanhã, um pouquinho depois, você vai ver que daqui 3 meses, 4 meses, vai chegar no final do ano, você já vai vai passar o Natal com a família, vai comemorar a virada um pouco mais tranquilo, tá bom? Esse é o nosso propósito, essa é a nossa ideia. Ainda assim, quer aprofundar mais, Everton, quero aprofundar um pouquinho mais, quero, de fato, implantar isso daí como uma ajuda profissional. Eu trouxe para vocês aqui um diagnóstico inicial, que é uma consultoria inicial, tá? Uma porta de entrada aqui com a gente. Você já vai ter essa visão completa de um consultor, de um especialista nosso. É uma consultoria que a gente vende normalmente por 9 mil, 10 mil reais. A gente trouxe aqui para vocês hoje por 12 vezes de 297. Escaneei aí também o QR Code para falar com a gente. Eu acho que vocês não vão conseguir escanear o QR Code, mas aqui tem. E também não tá. Deixa eu ver como que eu mudo isso. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento para vocês conseguirem escanear isso daí. Compartilhar. Eu acho que agora vai. Foi aí, agora foi, não? Deixa eu compartilhar agora aqui. Aí, agora sim. Agora apareceu para vocês aí. Agora vocês conseguem visualizar. Deixa eu diminuir o zoom, vou colocar mais para cá. Não, não foi não? Eita, peraí. Então deixa eu mudar o compartilhamento de novo. Vou colocar isso daqui na segunda tela. Hoje é a primeira vez que a gente faz pelo YouTube, hein, galera? Normalmente a gente faz pela nossa ferramenta, pelo Teams aqui, né, que é a nossa ferramenta normal de análise. Hoje a gente fez pelo YouTube, então por isso que estamos apanhando um pouquinho. Agora vocês vão conseguir escanear. Deixa eu compartilhar agora sim. Pronto. Ficou pequenininho, mas agora vocês vão conseguir ver. Aí, boa. Pessoal, tá aí para vocês conseguirem escanear o QR Code da consultoria. Vai cair aqui num especialista nosso, ele vai atendê-los. A gente vai conseguir ajudá-los com esse desafio, tá bom? Mas ainda assim, ó, tá aqui, ó, 297. E um ponto adicional, né? Tá vermelhinho, já ia passando. Quem se inscrever aqui no radar nosso, radar do empreendedor, a gente vai sortear ali, depois mando um videozinho para vocês verem o sorteio. 2 empresas para fazer essa consultoria gratuita. Eu vou fazer diretamente essa consultoria com vocês, tá bom? Nem vou passar isso para o time, eu vou fazer, a gente vai aplicar tudo isso que eu falei para vocês, que eu demonstrei para vocês, para 2 empresas que fazer o radar lá gratuito. Vai fazer o radar, é gratuito, vai ter uma visão, ainda assim, a gente vai sortear 2 empresas para fazer essa consultoria gratuita. Em 30 dias você vai sair já com um plano de melhoria do seu negócio, do seu resultado, e óbvio, né, quer continuar com a gente continua, quer terceirizar 100% do financeiro para a gente vai cuidar para vocês, tá bom? Pessoal, é um prazer, muito aprendi falando dos canais profissionais estudando, perfeito. Pessoal, é um prazer compartilhar com vocês um pouquinho dessa vivência nossa, desse nosso aprendizado. Vou parar de compartilhar aqui. Espero tê-los ajudado aí, ajudar um pouquinho o negócio de vocês, o avanço do negócio de vocês. Chamem a gente, eu deixei aqui meu Instagram, deixei o Instagram da iFinance, no @everton.ifinance, @iFinanceBR, é o Instagram da iFinance, chama a gente, manda lá um direct, a gente vai conversar, vamos falar do seu negócio, se cadastra no radar, radar.ifinance.com.br, lembrando,
faça lá o diagnóstico gratuito do seu negócio, concorre lá às 2 consultorias gratuitas, que a gente vai dar para vocês também, uma consultoria de 30 dias, e melhora o seu resultado. Show? Prazer, obrigado. Conte com a gente aí no que precisarem. Valeu, gente. Até mais, até a próxima.